Seja muito bem-vindo ao Teologia, e essa é mais uma edição do podcast do Tchê. Na nossa edição de hoje, nosso convidado é o pastor Abimael Filho. Ele é um dos pastores da PIBA, da Primeira Igreja Batista de Atibaia, em São Paulo. Ele também é professor do Seminário Palavra da Vida. Ele também atua como professor no curso de especialização do Pregue a Palavra. Então, hoje nós vamos conversar sobre pregação expositiva ou exposição bíblica, a importância dela para as nossas igrejas. Então, após a vinheta, eu e o pastor Abimael vamos conversar sobre exposição bíblica. Mas antes de irmos lá para o nosso vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, comenta aí embaixo o que você achou do nosso bate-papo e comente e sugira outros tipos de assuntos para abordarmos aqui no nosso canal. Então, até daqui a pouco. Um abraço. Pastor Abimael, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao Teologia, a mais uma edição do podcast do Tchê, para falarmos sobre exposição bíblica. Então, eu quero deixar aqui já registrado a minha alegria de tê-lo aqui e também o prazer de conversar com o senhor sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo. Para mim que é um privilégio, Leandro, obrigado pelo convite. Certamente esse bate-papo é importante para a gente edificar a igreja brasileira e edificar colegas que estão no ministério. E, obviamente, sabendo que somos meros instrumentos de Deus, né? Ele que é gracioso em nos usar e isso é um privilégio para nós, né? É verdade. Pastor Abimael, antes de nós irmos para a pauta, para a nossa pauta, gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos ouvintes, falasse um pouco do senhor e também falasse um pouco do seu ministério, como é que o senhor está atuando hoje no ministério e depois a gente pode deslanchar aí no nosso assunto. Ok. Eu sou baiano de Vitória da Conquista. A minha igreja sempre foi muito reconhecida lá em Vitória da Conquista como uma igreja muito missionária, principalmente enviando muitos obreiros aí para a região norte do Brasil, com Missão Novas Tribos e outras missões indígenas. E fruto dessa ênfase, eu fui chamado para o ministério. Então, lá cresci. Em 92, fui enviado para o Seminário Bíblico Palavra da Vida. Então, completa 30 anos, e hoje aqui é 9 de março, dando aula lá no Seminário Bíblico Palavra da Vida, da matéria de método bíblico. Então, 30 anos que estive lá como aluno, então foi um privilégio essa manhã para mim. Em 95, aqui eu comecei com a PIBA e trabalhei aí ao lado do pastor Mendes até 2020, quando ele se aposentou. E nesse período a partir de 95, eu trabalhei 95 até 2005 com adolescentes. Em 98 eu me casei com a Fabiana, uma bênção de Deus para a minha vida. Temos 2 filhos, o Daniel, que tem quase 20 anos e estuda Direito no Mackenzie, e a Giovana, que tem 17. Então, ao longo desse processo, 10 anos trabalhando com adolescentes, depois mais focado na área de pastor auxiliar, dos anos de 2005 até 2007, quando, não nos meus planos, eu tive que substituir aqui o pastor de jovens, que assumiu um convite para estudar nos Estados Unidos, e aí era para ser tampão, e esse tampão durou até 2013. Aí, em março de 2013, voltei mais de novo para trabalhar como um assistente, pastor auxiliar. E aí trabalhei na Escola de Pastores, PIBA, como diretor acadêmico, depois como reitor. Aí aquela paixão pela igreja, aquele desejo de estar envolvido com os problemas das pessoas da igreja local. Então, assumi os casais da igreja, e isso fiquei efetivamente até 2018,
quando entramos num processo de transição pastoral. Então, o pastor Mendes tinha o desejo de se aposentar aos 40 anos da PIBA, e então ele nos convidou, a mim, o Ricardo Libânio e o Davi Merck Jr., para substituirmos após a sua aposentadoria. Então, essa transição foi até 2020, quando, em fevereiro de 2020, assumimos aí o pastoreio titular da Primeira Igreja Batista de Atibaia, e logo em seguida começou uma pandemia. Então, a partir de 2020, nós assumimos a igreja no meio da pandemia, pensamos que a PIBA, que sempre foi uma força muito grande no Brasil na área de exposição bíblica, de impacto como uma igreja séria, iria fechar. Mas Deus foi muito grato conosco, foi gracioso conosco, né? E graças a Deus ela tem perseverado aí por tão somente graça dele. Então, agora estamos voltando aos ministérios normais, à frequência normal, e Deus tem feito coisas assim que a gente nunca imaginava, né? Agora, só nossa classe de novos membros tem 120 pessoas. Uau. Uma igreja, e a gente sabe que é mérito do Senhor e olhando para nós com sua graça, né? Sim. Então, essa é a minha trajetória. Eu acho que Deus nos surpreendeu demais nessa pandemia, né? Apesar das dificuldades, apesar de algumas igrejas fechando e depois voltando, talvez não com tanta força como era antes, mas pelos testemunhos que eu ouço e até o meu próprio testemunho enquanto servia em Fortaleza, na nossa congregação, Deus fez assim maravilhas e todas elas fabulosas. A nossa congregação ela cresceu na pandemia, coisa que a gente não via antes dela, pessoas chegando, querendo ouvir a palavra, e na pandemia aquele crescimento fabuloso. E como o senhor diz, é tudo graça do Senhor, mérito dele. A gente só é usado por ele para fazer o trabalho aonde ele quer fazer o trabalho dele. Pastor, olhando e escutando sobre a sua trajetória de ensino, de pastor de jovens, de adolescentes e agora como titular de uma igreja grande como é a PIBA, qual é o impacto, e a gente já pode começar dentro da nossa pauta, qual é o impacto da pregação expositiva para o ensino da igreja? Olha, é grande e fundamental. Lembrando um pouquinho da nossa história, a história da PIBA começou com essa ênfase na pregação expositiva. O primeiro pastor da igreja foi o pastor Karl Lackler, autor do livro Pregue a Palavra. Ele mentoreou, discipulou e instruiu o pastor Mendes na pregação expositiva. E a PIBA começou com essa ênfase, pregação expositiva, quando não era nem no Brasil muito ensinado isso. Quem trouxe o método para o Brasil a partir da Faculdade Teológica foi o pastor Carlos Lackler, né? A gente chama ele de Carlos Lackler. E essa ênfase que ele inspirou e ele mentoreou o pastor Mendes, e o pastor Mendes sempre contava assim, que eles dividiam um púlpito, então, na segunda-feira, eles faziam uma avaliação. Então, o pastor Lackler ouvia o sermão, fazia suas anotações, e aí compartilhava com as suas observações com o pastor Mendes, e ali era um momento de crescimento do pastor Mendes nessa área de pregação expositiva. E desde então, sempre a PIBA, nesses 42 anos que já nós temos, tem essa ênfase. E eu acredito que esse retorno até que nós temos agora, de tantas pessoas procurando a PIBA e voltando com aquela força, eu acredito que, e assim, não só eu, mas a gente como equipe pastoral, a gente vê isso. É a ênfase na pregação da palavra, é a pregação expositiva que tem trazido pessoas, porque é uma marca, é um diferencial da nossa igreja nesse sentido. Eu falo diferencial não porque é diferente das outras igrejas, mas porque as pessoas que estão chegando sempre falam isso. Olha, que interessante, pregação em livros, referências contínuas,
não tem aquela mensagem coach ou aquela mensagem que envolve sempre temática, daqui para frente tudo vai ser diferente, você vai ser feliz. Não, são textos difíceis, pregamos no meio da pandemia, 1 Samuel, agora estamos em 2 Samuel, e o pessoal fica ali ligado. Então, realmente, assim, a pregação expositiva é o que a gente crê que segura o pessoal. Não é louvor, não é atividades, é a pregação expositiva da palavra. Pastor, e para a gente continuar aqui nessa pegada, vamos começar tentando definir o que não é pregação expositiva, para depois trazermos a definição correta do que é uma pregação expositiva. Então, o que não é uma pregação expositiva? Olha, tecnicamente, de uma maneira mais simples, toda pregação é expositiva, né? É uma exposição, né? Exponere, é você colocar para fora, né? Porém, numa definição mais estrita, pregação expositiva é quando você se prende a um texto. Então, você vai estudar um texto e aí você vai ensinar as verdades contidas naquele texto. Então, a ênfase que nós damos aqui é a pregação expositiva, chamado lectio continua, né? A leitura contínua através dos livros, dos textos. Mas a pregação expositiva, da maneira como a gente ensina, do que a ênfase que a gente dá, é essa ideia de se prender a um texto e o texto falar a verdade central daquele texto, e o texto falar. Então, o que não é uma pregação expositiva é quando eu pego um tema e saio discorrendo ao longo de vários textos. Então, tem o seu lugar? Tem o seu lugar. A gente precisa falar sobre o pecado, de maneira que a gente ensine depravação total, as consequências do pecado, a maneira como ele tem uma complexidade crescente, ele também tem, né, uma satisfação decrescente, né? Ele diminui o prazer. Isso é possível fazer pensando nesse tópico pecado. Mas é diferente quando você pega um texto como 2 Samuel, capítulo 11, e que aí você, através de uma história, você ensina todas essas coisas, mas ali preso a uma referência, a um contexto. Então, isso é algo que eu acabei fazendo o que não é e o que é ao mesmo tempo, né? Mas, então, simplesmente pregar a Bíblia não é uma pregação expositiva. Né? A pessoa chega lá, começa a ler um monte de texto bíblico, não é pregação expositiva. Pregar temas não é pregação expositiva. Pregar autoajuda, né? É difícil você fazer isso dentro da pregação expositiva. Agora, a moda, né? Coach. Então, são ênfases que a pregação expositiva muitas vezes não vai dar. Às vezes, a pregação expositiva vai abater a igreja. Enquanto aquele desejo do sentimentalismo, a pessoa chegar, olha, hoje Deus vai me dar uma palavra de encorajamento, eu vou sair daqui animado. Na pregação expositiva, talvez você vai sair angustiado, e aquela angústia vai produzir uma tristeza que vai levar você a um arrependimento, e vai levar você a uma confissão, e vai levar a uma mudança de vida. Então, desculpe atropelar aí as suas perguntas, Não? né? Fica à vontade para falar o máximo que o senhor puder. Olhando para as igrejas brasileiras hoje, eu não sei se o senhor tem conhecimento de outras igrejas fora do Brasil, mas falando da nossa realidade aqui, o senhor acha que a quantidade de igrejas que prega expositivamente ainda é pequena? Ou o senhor acha que as igrejas estão acordando e o número de igrejas, de pastores e líderes vem entendendo a relevância bíblica da exposição, e as igrejas que antigamente pregavam tematicamente
não fazia exposição, agora estão fazendo. O senhor acha que há um crescimento na pregação expositiva nas igrejas? O senhor acha que ainda é uma porcentagem pequena? Olha, eu acredito que está crescendo, mas dentro do universo brasileiro evangélico, se a gente pode assim chamar, é muito pequeno. Então, no Brasil, aí né, dizem 26 milhões de evangélicos, quando você olha essa estatística das maiores denominações evangélicas, a maioria não segue a pregação expositiva. Ou tem uma ênfase num sermão tópico, ou num sermão, até mesmo, muitas vezes, que não tem base bíblica nenhuma. A pessoa começa a contar um monte de experiência, começa a falar lá e ler um texto somente como pretexto. Sim. E também, ainda dentro disso, tem aquelas igrejas litúrgicas, né, que seguem um processo um tanto quanto diferente. Então, eu acredito que hoje o movimento da palavra está crescendo e isso encoraja bastante a gente. Mas dentro do universo evangélico, a gente percebe que ainda há muito terreno a conquistar, né? Há muito a influenciar nessa área da pregação expositiva. E eu acredito que hoje temos aqui na igreja o Prega a Palavra, mas tem tido outros movimentos no Brasil trazendo de volta essa ênfase da pregação expositiva. E é uma coisa interessante, eu não sei o seu contexto aí, mas várias pessoas que têm chegado na nossa igreja, principalmente de igrejas pentecostais e neopentecostais, têm sido de pessoas que ouviram pela internet falar de pregação expositiva, gostaram da pregação expositiva, e aí procuraram uma igreja local próximo. E isso aconteceu com várias pessoas da nossa igreja nesse período de pandemia, pessoas assistindo pelo YouTube, e depois falando, olha, realmente, eu amo pregação expositiva e vi pelo YouTube de vocês que vocês praticam isso, e nós somos da região, mudamos aqui para a igreja de vocês por causa disso. Né? Então, a alegria que a gente tem, acho que, se não me engano, tem uma junção de Alexandre Mendes, o Sacha, Felipe Niel, Augusto Nicodemos, Eber Campos Júnior, tem outro curso também de pregação expositiva, tem o Simeon Trust também. Então, a gente percebe que Deus tem abençoado com muitas ênfases, aí, muitas missões ou ministérios trabalhando com essa questão da pregação expositiva. Isso é uma alegria para nós. O senhor acha que esse crescimento, por mais que seja pouco ainda, tem a ver com os líderes das igrejas, os pastores, entenderem a relevância da pregação expositiva, e esses que ainda não aderiram, talvez ainda não entendem a importância dela para o ensino da igreja? O que o senhor acha? Como é que o senhor vê esse crescimento ainda diminuto da pregação expositiva? Olha, eu acho que um aspecto que eu queria destacar é a formação, né? Os seminários, a gente acompanha aí um pouco, são muito pragmáticos, né? Lidam com aquilo que funciona, aquilo que junta gente. Então, muitas vezes, o conteúdo é pobre, mas o cara fala bem, ele cativa o auditório, ele tem carisma, ele tem uma maneira envolvente de falar, e muitas vezes as pessoas acham que isso é o que prende, e muitos alunos, eles vão se espelhando nessas pessoas. Então, essa é uma questão que eu acho. A formação nos seminários, muitas vezes, tem privilegiado o pragmatismo. Outro aspecto é o lado que nós, pastores, para pregarmos a Bíblia, a gente precisa ter convicção daquilo que está lá em Romanos 10, 17, que a pregação produz fé. Né? Então, eu acredito que muitas vezes a pessoa, o pregador, o pastor, ele não encara ali de fato uma pregação expositiva,
Porque no fundo, ele acha que não, a pregação não é suficiente. Então ele precisa da cantora, do cantor, ele precisa de um evento, né? E recentemente o Jader Borges, o reverendo Jader Borges esteve aqui, e ele falou: o problema do evento é que a maioria da palavra é vento, né? Então, separa e vento. Então, muitos pregadores, muitos pastores acham que o que vai fazer com que a igreja dele cresça são muitos eventos, e faz evento, e faz evento. E isso empobrece também o conceito de pregação expositiva no coração das pessoas. Então, por isso que quando o pastor crê, Colossenses 3,16, que habite ricamente a palavra de Cristo na igreja, em nossos corações, ele vai saber, olha, não tem jeito, é pregar a palavra. Né? E saber que o que vivifica a igreja e o que santifica a igreja também é a pregação da palavra. Então, ele sabendo disso, ele levando isso a sério, certamente o pregador ele vai realmente levar a pregação expositiva da palavra muito a sério. Eu me lembro que quando eu estava estudando no Prega a Palavra, até o senhor foi um dos meus professores, eu lembro que era ensinado para nós, e ainda é ensinado, que uma das maneiras de ensinar a igreja, a congregação, a entender a Bíblia, a ler a Bíblia de uma forma contínua, é através da pregação expositiva. Se os nossos congregados, os membros da nossa igreja, eles não têm uma leitura assídua da palavra, a pregação expositiva vai ajudá-los a fazer isso. E o que o senhor acha daqueles que dizem não é bem assim, a pregação expositiva ela é boa, mas não é tão boa assim, eu posso ensinar a igreja ensinando tematicamente, e eu concordo que pode ser sim. Mas se nós pegarmos essa relevância, a importância da pregação expositiva para ensinar efetivamente a congregação, se a gente entende isso, como é que a gente pode argumentar com esses que não concordam da mesma maneira que a gente? A minha igreja de origem, ela não tinha uma ênfase ali na pregação expositiva. O meu pastor era um homem muito conhecedor das escrituras, pregava muito bem, mas ele era mais temático, né? E quando vinha alguém na pregação expositiva, como a gente crê, era muito chato. Então, às vezes, eu acredito que nós contribuímos com esse preconceito. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Então, a pregação expositiva requer mais trabalho, né? E aí, de novo, o convencimento se dá na questão da pregação expositiva com o fruto. Eu lembro o pastor Lackler, ele falando assim que nessa questão de alguém aprender a pregação expositiva, falando de um pregador que ele estava começando e ele não tinha tanta experiência no púlpito, e aí ele era aluno, depois foi para a sua igreja local trabalhar, e aí ele pregando a palavra, e a igreja não crescia. De novo, esse lado do pragmatismo é algo que muitas vezes inibe as pessoas, né, a assumirem a pregação expositiva. E aí o pastor Lackler perguntou para o aluno dele: a sua igreja não está crescendo, como você falou, né? Mas você está crescendo? E aí o aluno falou: olha, muito, estou crescendo muito, estou conhecendo mais a palavra de Deus, tem sido importante para a minha família, para o meu ministério. E aí o pastor Lackler dando aquele encorajamento: tá vendo? Então vale a pena, valeu a pena o seu crescimento. E o crescimento da igreja seria algo, o segundo passo disso, né? Sim. Mas eu acredito que a maneira que a gente pode ajudar os nossos irmãos é no diálogo, né? É tentar esclarecer e mostrar que não há como debater, eu acho nem é saudável isso, né? Vamos convencer as pessoas. Não. O fato é
que cada um de nós pregadores vamos prestar contas a Deus daquilo que fazemos. Né? E 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, vai falar que nós devemos manejar bem a palavra da verdade para que não sejamos reprovados e tenhamos algo a nos envergonhar. Então, o verbo ali, ortotomel, né, cortar reto, é a ideia de um artífice. É essa a ideia de alguém que vai lidar com a pregação de tal maneira que ele vai ensinar a palavra. Porque na mensagem tópica ou nessa questão mais temática, é muito mais a palavra da pessoa do que a palavra de Deus. Na pregação expositiva, não há, você tem que falar o que Deus está dizendo naquele texto e se prender àquele texto. E aí, então, a possibilidade de nós sermos fiéis à palavra de Deus, não sermos reprovados, como diz lá em Jeremias capítulo 24, na pregação expositiva, o pregador ele tem maior segurança de estar dizendo assim diz o Senhor. Ao contrário do que essa segurança é muito menor naquele que prega tópico ou tematicamente. O senhor tocou num ponto importante e deixou a bola levantada para essa pergunta. O senhor comentou de que, às vezes, quando a pregação ela não é expositiva, corre-se o risco de dizer o que o texto não está dizendo. Tendo isso como um fato, quais são alguns erros ou grandes erros que aqueles que não pregam expositivamente podem cometer, se há erros? Vou recorrer também a um tópico aqui do Pregue a Palavra, né? Acho que o primeiro e que a gente lembra é o princípio da linha, né? Sim, permanecer na linha. Permanecer na linha, ou seja, permanecer na linha é dizer o que o texto diz. Mas, geralmente, quem prega expositivamente são pessoas que têm aquele valor da palavra e geralmente têm aquela seriedade, aquele compromisso muito forte. E aí um desafio que nós temos é estar acima da linha. Ou seja, nós falarmos por levarmos a sério a santidade da igreja, a sério o nosso compromisso com Deus, elevarmos um padrão de Deus que ele não colocou ali naquele texto bíblico, na palavra de Deus. Então, essa é uma área que a gente tem que tomar cuidado. Eu quero ser sério, eu quero uma igreja saudável, eu quero uma igreja santa, mas eu tenho que pregar o que o texto diz. Né? Então, esse é um risco que a gente tem. O risco daqueles que desprezam a palavra e estão abaixo da linha é uma igreja mais no sentido liberal, no sentido licenciosa, né? Permitir o pecado. Acho que um outro aspecto importante que você destaca aí nessa pergunta, que é um risco, é de nós tornarmos a nossa pregação uma aula da escola dominical. Talvez tanta ênfase no conteúdo, e aí dentro do conteúdo, na pregação expositiva, nós precisamos buscar o contexto histórico, o contexto cultural, trazermos ali o que vem antes, o que vem depois, as ênfases, né, daquele livro. E muitas vezes a gente pode, ao fazer isso, fazer com que o pessoal sinta que, em vez de ouvir uma pregação que tem luz e calor, né, tem luz da palavra e o calor daquilo que o Espírito quer trabalhar no nosso coração, aquilo a pessoa sinta assim, eu fiz um monte de anotação, tenho um monte de conhecimento, e a minha vida? Então, esse é um risco que a gente corre. Né? Até, recentemente, eu batendo um papo com o Dr. Mark Ellis, que é membro da nossa igreja aqui, ele chamou atenção para algo que eu não era tanto assim da minha ênfase, né? Ele falando assim, olha, na pregação expositiva, você pode instruir de tal maneira que você vai resolver aconselhamentos, situações problemáticas, sem as pessoas irem lá no seu gabinete para marcar um horário
ocupar a sua agenda. Então, foi algo que muito interessante que ele chamou a atenção, ele e a esposa dele, numa conversa, eu e minha esposa também, que para mim agregou muito. E hoje eu tenho pensado nisso. Eu estudo o texto bíblico, eu geralmente, assim, gosto muito de fazer os princípios de método bíblico, eu gosto de pintar o texto bíblico, marcar as ênfases, mas depois de preparar aquele conteúdo, eu penso assim, olha, eu vou ter que cortar muita coisa, para que eu traga também, naquele momento em que eu estou pregando, como é que isso aqui tem conexão com a vida das pessoas e como é que isso aqui, além de levantar o problema, o texto me ajuda a responder um como. Como fazer isso? Como tratar essa questão? E aí onde eu acho que tem a ênfase da pregação expositiva, que segue aqueles princípios, né, da pregação expositiva. Eu leio o texto, eu explico o texto e eu aplico o texto. E o risco que a gente corre muitas vezes é nos encantar tanto em ler o texto e explicar o texto. E aí, de maneira muito rápida, a gente vai aplicar o texto. Isso desanima muito a igreja, eu acredito. Eu acho que uma das dificuldades da pregação expositiva é esse último passo, a aplicação. E dentro disso, eu acho que não só essa dificuldade em aplicar o texto, mas o que o senhor falou, pesquisar o contexto histórico, o contexto ali primário do texto que vamos explicar, buscar referências, analisar todo o texto no sentido de adquirir o conhecimento do que está permeando aquilo que vai ser pregado, entre aspas, se torna um problema ou uma dificuldade para aquele que quer começar a pregar expositivamente, mas por causa dessas dificuldades, ele não, vamos dizer, se joga para fazer. Acha muito difícil, não consegue entender o contexto, não consegue entender o texto como um todo, também não consegue retirar as aplicações que o texto traz. E a pergunta que a gente faz é: como é que a gente pode sugerir, ou não é aconselhar nem a sugerir, mas incentivar aqueles que querem começar a pregar expositivamente, e de maneira que eles não se prendam a estes problemas, não são problemas, mas essas dificuldades que a pregação expositiva traz consigo. Como é que a gente incentiva? Como é que a gente vamos lá, vamos pregar expositivamente, vamos tentar, vamos para frente. Como é que a gente consegue fazer isso? Eu vou começar falando a partir do meu coração, né? Quando a gente expõe muito conteúdo, a minha tendência a me envaidecer. Olha o quanto eu conheço, olha quantas informações aqui eu quero passar para o meu povo, para que eles saibam, olha, eu sou um pastor que lê, eu sou um pastor antenado, eu conheço a cultura, eu conheço a história. Então, eu não sei se é o problema de outros irmãos, mas o meu problema é que o demonstrar o conteúdo me envaidece. Então, é muito fácil a gente parar no conteúdo por causa disso, né? Então, esse lado da gente saber, olha, realmente, o que eu preciso passar de fato para que a minha congregação conheça daquele texto, que não me exalte, não me leve a ser, olha, tá vendo como eu sou um pastor preparado, como eu tenho tanta, né, sou versado nas escrituras. Então, acho que começa aqui na mesa do gabinete, nos livros, no preparo e selecionar. Puxa, tem momentos em que o contexto é fundamental, tem momentos em que uma exegese, uma explicação ali da língua original é importante para definir, para esclarecer, mas às vezes é uma tentação nossa exagerar nesse ponto, né? Então, acredito que essa é uma das primeiras dificuldades. A segunda é que aplicar o texto dá muito mais trabalho, porque tem outra ênfase que nós, como pregadores,
temos que lidar na nossa vida. Primeiro para eu pregar adequadamente, especificamente para a minha congregação, eu preciso conhecê-los. Para conhecê-los, eu preciso conviver com eles. Então, eu preciso gerenciar o meu tempo para que eu consiga preparar um bom sermão de qualidade, que eu possa honrar a Deus com o meu tempo, mas, por outro lado, eu preciso guardar tempo em que eu posso aconselhar pessoas, visitá-las, conhecer suas necessidades, conhecer seus problemas, e não digo para mandar recado, para fazer aquela aplicação de você, essa semana eu conversei. Não, não é isso. Isso é muito perigoso. No entanto, quando a gente conhece as principais dificuldades do nosso rebanho, quando aparecer um texto, e aí a beleza da pregação expositiva é isso, porque o texto vai ser pregado um após o outro. E quando tem uma situação que o texto levanta aquele problema e é uma realidade da nossa congregação, o pessoal vai notar, o pastor não podia pular isso. Ele está falando da minha conversa com ele, mas não foi porque eu contei essa semana o que ele falou, ou o que eu falei para ele. O texto está dizendo, e ele está aplicando para me ajudar a entender o meu problema e fazer com que eu mude de vida, para que outras pessoas na minha igreja também mudem disso. Então, aí, esse trabalhar também na aplicação exige de nós convivência com o povo, pastoreio, e a igreja, e o nosso ministério é esse, né? Pregar a palavra, mas também edificar o povo através do pastoreio, do guiar, do andar com as ovelhas. O que o senhor falou é fabuloso. Essa questão de não deixar recados. O próprio método lecto contínuo, ele nos protege de tal acusação, né? Porque eu acho um dos aspectos da pregação expositiva esse ponto importante, tanto para mim como para os meus ouvintes, para os membros da nossa igreja. Eles vão saber que nós estamos no texto, sequencialmente, e como o senhor falou, e às vezes vai estar num ponto de que aconteceu na semana e a gente vai pregar aquele texto e os irmãos não vão ter como nos acusar. Ele está falando para mim, a pedra é para mim. O pastor disse que não ia contar, mas está contando. E isso, para mim, é um ponto importante na pregação expositiva. Ele nos protege de sermos acusados indevidamente, de estarmos acusando ou falando de pecado específico de cada um. Isso, para mim, é importante. Só te interrompendo aqui, sim, rapidinho, não sei se você conhece a história do John Stott. Ele conta isso no sua exposição do Sermão do Monte. Acho que o John Stott ele devia ser um homem que é muito pacífico, muito amável. E aí ele falando lá em Mateus 5, né, que ele tinha que tratar com o divórcio, e aí ele falava assim, olha, esse era um texto que eu jamais, ou um tema que eu jamais trataria na minha vida, pelo desconforto que causa, pela dificuldade, constrangimento com pessoas que já passaram, mas hoje eu vou falar sobre esse assunto, por quê? Porque eu tenho que falar, porque está na sequência, né? E ele, uma posição muito restrita dentro daquilo que é o mundo evangélico, né? Ele tem uma posição bem restrita, e ele fala, olha, eu gostaria de não pregar isso, mas o meu compromisso com a palavra e a agenda faz com que eu tenha que orientar os irmãos e falar essa posição dura quanto à questão do casamento, o divórcio e o recasamento. Isso é fabuloso. Pastor Abimael, como é que a gente pode, trazendo um pouco de volta à pergunta, como a gente pode incentivar pastores que ainda não pregam expositivamente a pregarem expositivamente? Eu acredito que um esforço que a gente tem feito aqui na PIBA, né, através do Prega a Palavra, é a instrução. Saindo pelos grupos Prega a Palavra, a gente vê muitos pastores sinceros, muitos pastores que querem edificar a sua igreja, que deseja ser fiel às Escrituras, de ter uma noção, um norte quanto à filosofia de ministério,
E quando eles encontram, né, uma instrução sobre pregação expositiva, eles ficam maravilhados. Você participou aí dos encontros do Prega a Palavra, são banquetes espirituais, né? São dias em que a gente podia até falar igual Pedro falou para Jesus, não, vamos fazer uma cabana aqui para nós, vamos ficar aqui, porque é gostoso ali estar vendo um outro irmão, fazendo uma observação, vendo a profundidade do texto, trazendo aplicações significativas para a vida pessoal, para a vida da igreja. Então, particularmente, eu acho que eu sou otimista nesse lado, que muitos também não pregam expositivamente porque não tem instrução. E muitas vezes também, quando descobrem a pregação expositiva, essa instrução é um pouco cara. E então, a ênfase também, né, do nosso Ministério Prega a Palavra em ser algo gratuito. Não estou dizendo que quem cobra tem qualquer tipo de desvalor, né? No sentido assim que não somos melhores por isso, mas a gente vê as barreiras da desigualdade no nosso país e que muitas vezes o deslocamento para um curso, hospedagem, alimentação, é algo que complica a vida dos pastores, né? Isso é fabuloso, vocês quererem tornar acessível o curso o máximo que podem, né? Isso é fabuloso. Sim. Então, eu tenho essa esperança, eu tenho essa alegria assim, no meu coração de testemunhos, né? De pessoas, de pastores que, quando descobriram a oportunidade de aprender a pregar expositivamente, eles abraçaram, e isso mudou suas vidas. Nós temos relatos que mudou casamentos. Nós temos o Congresso das Esposas de Pastores aqui, que muitas delas testemunham, olha, o que vocês fizeram com o meu marido? Ele melhorou como esposo, ele melhorou lá na igreja, os seus compromissos agora são diferentes. E também tem mudado igrejas, né? Igrejas têm falado, olha, nosso pastor, antes a gente sentia um enfado quando ele pregava, agora, olha, a gente tem cadernos de anotação, porque ele tem pregado expositivamente, e isso tem sido um alimento para a nossa igreja. Então, eu acredito, pensando nesse primeiro tópico aí, uma coisa que a gente podia fazer é instruir mais. Sim. E, de novo, Leandro, nós não trabalhamos com o monopólio, né, da pregação expositiva. Nós achamos que a pessoa tem que ir lá para um grupo de prega-palavra para aprender a pregar expositivamente. Por isso que nós desafiamos a cada pessoa que faz o prega-palavra também a fazer isso na sua região. A gente disponibiliza material, a gente disponibiliza equipe, para que as pessoas saibam, olha, eu aprendi, eu preciso multiplicar, eu preciso levar outros meus colegas a ter o privilégio que eu tive. Né? Eu acho isso, eu fico feliz com isso, meu coração se alegra quando eu vejo grupos do Prega a Palavra indo para Moçambique, o grupo de Prega a Palavra chegando aqui no sul do Brasil, e em outras várias regiões do mundo, porque tem a visão de que o movimento da palavra precisa crescer, precisa expandir. E cada vez mais, por exemplo, eu tenho um desejo muito grande de instruir aqui os meus irmãos aqui no Rio Grande do Sul, porque eu sei a carência que temos de material, de instrução, e aqui, não só aqui, mas em outros cantos é escasso esse tipo de instrução. Então eu fico muito feliz quando eu vejo, conseguimos abrir um outro núcleo na África, conseguimos abrir um novo núcleo lá, e agora está tendo um novo núcleo agora, se eu não me engano, em Belo Horizonte, se eu não me engano, né? Eu estava vendo algumas fotos e eu fico muito alegre porque pastores querendo aprender a pregar expositivamente, porque entenderam, ao meu ver, a importância disso. Pastor, e na sua opinião, trazendo uma outra questão sobre isso, eu já vi alguns pastores, já ouvi alguns pastores dizendo que pregam expositivamente. No entanto, quando nós vamos cultuar ao Senhor e nós não estamos no púlpito, e aqui há até um dos perigos que eu gosto de mencionar quanto a pregadores, por exemplo, nós que não estamos no púlpito,
às vezes, avaliarmos e esquecermos que devemos também nos edificar com aquilo que está sendo pregado. Às vezes esquecemos disso e nós só vamos para a parte técnica e avaliamos quem está pregando no púlpito, mas, querendo ou não, nós fazemos essa avaliação, né? Querendo ou não, fazemos isso, até inconscientemente. E eu já ouvi alguns pastores dizerem, não, eu prego expositivamente, na minha igreja pregam expositivamente, e a gente chega no culto e o que se ouve, o que se vê no púlpito não é nada de pregação expositiva, não é nada de exposição bíblica. Tá? O que o senhor acha desses homens, desses pastores que fazem isso? Será que eles fazem isso porque eles não querem ficar para trás? Porque tem muita igreja fazendo isso, então nós vamos implementar isso aqui também, só que não se instrui, não busca aperfeiçoamento, não busca saber como é que faz. Como é que o senhor vê essas afirmações de que se prega expositivamente, mas infelizmente não é? Ou entenderam errado, ou entenderam e não querem fazer, mas dizem que fazem. Como é que o senhor avalia essa situação? Tentando pensar aqui como seria isso, né? Talvez, pensando aí na sua questão, que é algo que talvez para mim é novo, seria um pouco a ênfase de que quando o pregador ele diz que é expositivo e ele não é, tem esse lado da formação que eu falei, da oportunidade, mas eu fico imaginando se talvez fique um pouco a pressão do povo, né? O que significa isso? É aquela tentação que nós temos de pregar para agradar as pessoas, né? E aquela coisa do o que dá certo, o que anima o povo, o que vai trazer um feedback positivo, né? Por exemplo, a pessoa ela pode até pegar um texto e ali explica brevemente o texto e depois ela começa a contar histórias, uma ilustração após outra. A ilustração tem o seu lugar, é importante. Uma maneira como a gente trata a questão da pregação expositiva é que em cada texto você explica o texto, você ilustra o texto e você aplica o texto naquele ponto, né? Mas muitas vezes a tentação é a ilustração, ela ganha tanto tempo, a boa piada, a maneira de falar algo para as pessoas. Então, de certa forma, essa tentação e essa pressão das pessoas é algo que faz com que a pessoa ela pense que ela está expondo o texto, mas ela faz aquilo, né? Ela lê o texto, ela sai do texto e nunca mais volta para o texto. E ela está pensando que ela é expositiva. E aí eu acho que é importante também um outro passo que faz parte da nossa instrução na igreja é criar ouvidos expositivos. Então, de novo, pensando, não é o método mais usado e reconhecido no Brasil, a pregação expositiva. Aí o camarada chega na igreja com essa novidade e o povo vai pensar, mas é mais uma novidade e eu não estou entendendo nada do que o pastor está falando. E até tem um texto muito interessante lá na Editora Fiel, como criar ouvintes expositivos, né? E isso é algo também que é outra tarefa, outro lado. Se o pastor precisa aprender a pregar expositivamente, ele precisa instruir as pessoas a ouvirem ou terem ouvidos expositivos. Sabe, uma das alegrias que a gente tem aqui na igreja são de crianças, adolescentes, jovens, idosos anotarem a mensagem, trazerem cadernos para a mensagem. Né? E isso mostra que a tarefa de ouvidos expositivos foi feita. Pastor Abimael, estamos indo para o final do nosso tempo de conversa, mas antes disso,
o que o senhor acha? O senhor falou sobre ouvintes expositivos. Isso é interessante a gente explorar um pouquinho. Teve uma ocasião em que eu estava pregando em um livro sequencialmente. Quase terminando o livro, fui fazer uma visita à casa de um irmão e eu perguntei para ele o que eles estavam achando das pregações, se eles estavam aprendendo, se eles estavam conseguindo absorver o que estava sendo ensinado nos cultos. Aí a conversa vai, conversa vem, um deles falou assim: pastor, eu acho que vocês pregam demais a Bíblia, muito sequencialmente. Eu acho que vocês deveriam trazer um pouco mais o tema sobre família, sobre criação de filhos. Eu não estou dizendo que pregar a Bíblia é bom, mas vocês estão pregando muito Bíblia, vocês não estão trazendo temas para nós. E eu fiquei um pouco assim frustrado, porque parece que não houve um impacto neles daquilo que eu gostaria que houvesse. Como é que a gente pode ensinar o povo a entender, a terem esses ouvidos ou serem ouvintes expositivos? Okay. Antes da resposta, eu acho que uma coisa interessante aí é valorizar o feedback, é valorizar esse retorno. Muitas pessoas talvez acham que ele acha e ele falou. Então, antes da gente até repelir, não, mas, puxa, como é importante a sua avaliação. Uhum. Uma das coisas que Deus me deu o privilégio de ir lá na Capitol Hill, a igreja do Mark Dever, e eles juntam a equipe com presbíteros e eles avaliam o sermão. E, assim, o feedback americano, a gente é muito sentimentalista, a gente não é de fazer um feedback, assim, a gente fica com medo de apontar áreas de crescimento, olha, isso aqui não foi bom. A gente faz ali passa um pano, como é a palavra da moda, né? Mas isso é muito importante, porque esse feedback é algo que vai fazer a gente crescer. Domingo passado, né, 9 de março, nós estamos aqui, eu preguei sobre 2 Samuel 5. E aí veio um amigo, ele falou assim, olha, você começou bem, aí depois estava ali no 7, aí e era uma parte mais teológica, e ele é mais simples assim, aí ele falando para mim, aí você foi 7, 6,5, 5, 4,5, mas aí depois, no final, você chegou e aí você estourou, né? Eu achei interessante a maneira dele, ele tem essa liberdade comigo, e eu gosto de dar essa liberdade para o povo, né? Sem me ferir, mas eu achei interessante, agora foi a primeira vez que eu vi que a gente tinha ali como se fosse um termômetro, né? E assim, como eu senti a ênfase dele, né? Aquele momento que eu tratei mais teologicamente o texto, foi algo que ele, opa, não é minha praia. Mas o último ponto que eu estava falando sobre as brechas de Davi que semearam depois a disciplina de Davi lá na frente, um texto que Deus está abençoando Davi de maneira muito grande. Ele é coroado rei sobre todo Israel, ele ganha a capital, né, conquista Jebus e torna Jerusalém, ele ganha um palácio de Irão, ele vence os filisteus. Então, Deus está ali abençoando a vida dele. Mas, quando fala dos filhos dele, que é um lado positivo de ter pessoas descendentes que vão ocupar o lugar dele no reino, fala que ele tinha muitas concubinas. E Deuteronômio 17 fala que uma das coisas que o rei não deveria fazer era multiplicar para si mulheres para que elas não desviassem seu coração. E aí eu peguei esse tópico e aí onde ele colocou que estava subindo ali o termômetro, né, da avaliação dele, foi quando eu cheguei e falei, nós precisamos ter cuidado com a nossa vida, porque muitas vezes Deus está abençoando a gente e a gente cria problemas que no futuro vão estourar e vão nos trazer consequências danosas. Então, a gente tem esse
as pessoas nos avaliam e a gente tem que ouvir. Sim. E por isso que aqui eu gostaria de recomendar o livro Pregue, que é do Mark Dever e do... Agora esqueci aqui. Não é o Kevin DeYoung, é um outro companheiro dele lá, muito interessante. É o livro Pregue da editora Fiel, que fala como fazer uma avaliação. E ele fala uma frase que eu ouvi lá e marcou também, está nesse livro, que nós precisamos ser exemplos de dar e receber, crítica e encorajamento piedoso. Então, o primeiro aspecto, esse lado. A gente cria ouvintes expositivos, também quando a gente treina esses ouvintes para avaliarem as mensagens de maneira expositiva. E como é que eu faço isso para quem não tem um ouvido expositivo? É não desprezando aquela avaliação que ele sabe fazer daquela maneira, mas de instruir. Eu preguei o evangelho claramente, eu preguei o texto com fidelidade, eu preguei o texto de tal maneira que eu trouxe lições que agora você não vai precisar, mas em algum momento você vai precisar. De novo, outro, não sei se você já leu, e aí para os irmãos que vão assistir, recomendo Igreja Essencial, da editora Fiel. Saiu recentemente. Sim. E aí ele tem um aspecto lá que o Jonathan Lima fala, que muitas vezes a gente não lembra do que foi pregado no domingo anterior. Mas o nosso coração, a nossa vida cristã é formada ao longo do que nós ouvimos durante um ano, ouvimos durante anos, ouvimos durante uma década. Ou seja, eu prego hoje, mas talvez aqueles irmãos esqueceram o que eu falei, mas eles vão acumulando ali. E você sente isso, né? Que a igreja vai tomando forma daquilo que nós instruímos. Sim. E nós não podemos ser imediatistas e cobrar. Você não lembra a grande ideia do domingo passado? Como é que você vai lembrar do que eu falei 3 anos atrás? Mas está lá. Ele vai aplicar na vida dele, ele vai cobrar de outras pessoas, ele vai exortar, sabe? Então, esse é um aspecto. E também aí para concluir esse tópico, a gente precisa ter uma dieta balanceada. Nós temos 66 livros. Às vezes a gente precisa dar uma parada. A lectura contínua não significa eu comecei e agora eu vou até o último capítulo. Não. Às vezes você precisa dar uma parada, trata ali de um livro que é o momento que a igreja precisa. Eu lembro que nós fizemos um pouco isso. A gente vinha pregando 1 Samuel, demos aquela freada, entramos em 2 Coríntios, que a gente queria dar algumas ênfases no período da pandemia sobre 2 Coríntios. Voltamos com 2 Samuel agora. Né? Então, esse equilíbrio também da nossa dieta é algo que a gente pode lidar Então, por exemplo, você pega um livro do Antigo Testamento, o Mark Dever faz isso, né? Ele pega um trecho, aí dá uma parada, vai para um evangelho, aí volta no outro livro profético, vai para uma epístola. Então, a gente também precisa pensar uma dieta para o nosso povo, sim, diante das necessidades, e não somente das necessidades, né? A gente não fala o que o povo precisa, mas também a gente fala aquilo que a gente quer direcionar o povo. Porque o povo tem necessidades que eles nem sabem que são necessidades. Mas a gente vai, através da pregação expositiva, e vai alertar. Tá vendo? Isso aqui agora é algo necessário que precisamos tratar. A propósito, esse método que o senhor falou do Mark Dever está lá no Pregue, né? Eu já li esse livro e ele explica como é que ele faz, né? E até as experiências que a igreja dele já passou. Alguns meses em Marcos, não termina Marcos, mas vai para outro livro e ele vai, de fato, equilibrando essa questão. Pastor, estou muito feliz com o nosso tempo aqui, pena que ele vai acabar daqui a pouco. E para nós nos despedirmos, qual as suas últimas considerações sobre o assunto, pregação expositiva, exposição bíblica? Olha, para mim, obrigado, Leandro, foi um privilégio participar com você aqui. Muito obrigado por essa oportunidade.
E acho que o meu encerramento eu não podia deixar de falar de 1 Timóteo, capítulo 4, né, versículo 2. Pregue a palavra. É ordem de Deus, né? É, é, é um mandamento. É a maneira como Deus fala, principalmente nos últimos dias, para nortear nossa filosofia de ministério. Então, eu não sou um stand-up comedy, eu não sou um youtuber, eu não sou uma pessoa que tem ênfase na mídia, e talvez a maioria dos pastores também não façam isso. Deus tem dado o privilégio de que outros façam isso, e não tem um demérito quanto a isso, né? Talvez o primeiro do stand-up, né, seja, mas o fato é que a gente tem que sempre lembrar para nós mesmos que a ordem de Deus para o púlpito da igreja é pregar a palavra. Então, meu encorajamento, a minha oração pelos meus colegas pastores ao redor do Brasil é aquilo que Paulo deixa para nós. Vai ter tempo em que as pessoas não vão querer ouvir a palavra, mas mesmo assim, a nossa responsabilidade é pregá-la, né? Então, meu encerramento é com essa esperança, mais pastores, mais irmãos comprometidos com a palavra e obedecendo esse mandamento. Pregue a palavra. Pastor Abimael, muito obrigado. Foi um prazer, foi uma alegria. E o meu desejo é que Deus continue abençoando o seu ministério, continue lhe animando, continue lhe dando perseverança, lhe preservando, e que o reino continue avançando aí onde o senhor está, e que Deus continue lhe usando como ferramenta para isso. Um forte abraço. Amém. E que Deus abençoe o senhor. Amém. Deus abençoe. Um grande abraço. Abraço.